Muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer o convite que foi endereçado ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e agradecer também a forma como fui aqui recebida. Estar num sábado, num fim de semana prolongado, a debater esta questão realmente é corajoso e revela a preocupação que todos temos que ter. Isto é um assunto que nos preocupa. Indo diretamente ao tema, no dicionário a palavra corrupção, para além da definição que vem no Código Penal, que essa podeis consultar, e no dicionário também, mas é interessante perceber que, para além da violação dos deveres, para além da presença de um funcionário, para além da oferta da vantagem, o dicionário também descreve a palavra corrupção como a decomposição da matéria orgânica, a putrefação, a modificação das características originais de algo, a adulteração, a degradação de costumes, de valores morais e a perversão. É também, em termos gramaticais, um substantivo feminino, o que não deixa de ser curioso. Fora os à parte e continuando, percebe-se que a palavra tem notoriamente e com todas as suas dimensões uma simbologia negativa e implica uma percepção negativa do seu teor. Muito se tem dito e escrito sobre a diferença entre a realidade e a sua percepção, e neste campo os estudos indicam que a percepção da corrupção em Portugal é superior à que efetivamente é investigada e comprovada. Para isso, muito contribui a divulgação de situações que foram tratadas pelos tribunais, que levam o público a considerar que o fenómeno é alargado e frequente. Com efeito, nas últimas décadas temos assistido a um maior protagonismo dos tribunais e entre os autores mais mediatizados destaca-se o Ministério Público, por força da natureza de alguns dos processos judiciais mais sensíveis e importantes. A sua ação, desenvolvida desde a democratização do sistema judicial português, ocorrido no pós-25 de abril de 74, consolidou um modelo organizacional e um leque de competências que catapultou a sua importância no sistema. É por isso alvo das discussões atuais, muito atuais, diria eu, sobre se deve ou não exercer mais ou menos competências, se deve ou não de ter um papel tão preponderante no seio do interior do sistema judicial, se deve ou não ter um estatuto paralelo ao dos juízes e se deve ou não ter uma autonomia legal e funcional face ao Poder Executivo. Os últimos anos foram igualmente marcados por uma grande mediatização da justiça penal e, em particular, da ação do Ministério Público. Vários casos expuseram a capacidade de investigação do Ministério Público, ficando assim sujeito ao escrutínio público e à mercê das críticas positivas ou negativas em função dos interesses em jogo. A percepção de uma corrupção generalizada e ao mais alto nível dos decisores públicos coloca em causa os valores e princípios democráticos, começando desde logo pelo da igualdade previsto no artigo 13 da Constituição da República Portuguesa. Com efeito, este princípio, que pressupõe a mesma dignidade a todos os cidadãos, fica desde logo prejudicado quando existe uma troca de favores, favorecimento de uma parte em detrimento da outra, com ou sem contrapartida. A percepção da existência de fenómenos de corrupção faz nascer e crescer na opinião pública, alimentada por sentimentos de frustração ou por pulsões antidemocráticas, a ideia de que todo o exercício de atividade política pressupõe a intenção de aproveitamento da coisa pública para fins privados. Em suma, a ausência de compromisso com o bem comum. Esta percepção favorece a perda de confiança nos valores da democracia e fragiliza as instituições representativas do poder do Estado. Acresce que a movimentação de capitais entre contas bancárias de diversas entidades estrangeiras está mais acessível a todos, através dos sistemas de acesso por via informática, bem como, no caso português, com a facilidade de criação também por via digital de pessoas coletivas e de contas bancárias. Esta facilidade na ocultação das contrapartidas, da prática do crime, claro, agrava o risco da adoção de condutas, vou chamar-lhe desviantes, dos funcionários e titulares de cargos políticos, pelo que se impunha a atuação das entidades nacionais e internacionais que permitisse a prevenção e a reação a tais fenómenos. Assim surge, entre outros instrumentos internacionais, a Convenção contra a Corrupção, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, no dia 31 de 10 de 2003, que já fez 20 anos de idade. A sua vigência em Portugal operou por via da aprovação da resolução da Assembleia da República, número 47/2007, 31 de setembro, ratificada pelo decreto do Presidente da República 97/2007, 21 de setembro.
Esta Convenção aplica-se à prevenção, investigação e à repressão da corrupção, bem como ao congelamento, à apreensão, à perda e à restituição do produto das infrações estabelecidas na mesma. Artigo 3º, número 1. Salientando-se não ser necessário que as referidas infrações provoquem dano ou prejuízo a bens públicos. Em resumo, salienta-se a preocupação que os Estados-membros adotem e implementem estratégias que evitem ou tornem mais difícil a corrupção. Estas estratégias abarcam também o Poder Judicial. Vejamos. Relativamente ao Poder Judicial, a Convenção, no seu artigo 11, estabelece em primeira linha que o mesmo deverá ser independente, tendo um papel crucial na luta contra a corrupção. Por tal motivo, a Convenção determina que cada Estado-parte deverá, em conformidade com os princípios fundamentais no seu sistema jurídico e sem prejuízo da independência do Poder Judicial, adotar medidas para reforçar a integridade dos seus membros e evitar que os mesmos tenham a oportunidade de praticar atos de corrupção. Estas medidas poderão compreender regras relativas à conduta dos membros do Poder Judicial. No número 2, daquela mesma disposição legal, estabelece que as referidas medidas poderão ser introduzidas e aplicadas ao Ministério Público nos Estados-parte em que ele não esteja integrado no Poder Judicial, mas em que goza de uma independência semelhante à deste. Ou seja, a própria Convenção salienta a necessidade de salvaguardar a independência do Poder Judicial, englobando o Ministério Público, ainda que, em alguns casos, o MP não esteja integrado naquele mesmo poder. Com efeito, parece-me a mim, e transparece daquelas disposições da Convenção, que a mensagem de que um Poder Judicial independente pressupõe um Ministério Público autónomo que também esteja subordinado às regras que impeçam ou dificultem a corrupção. Nesta sequência, foi aprovada a Lei 52/2019, saliento que, com alguns anos de dilação, porque a Convenção é de 2003, vejam a dificuldade que houve em legislar sobre este assunto, mas estava a dizer que foi aprovada a Lei 52/2019, de 31 de julho, que determina a declaração de rendimentos, património, interesses, incompatibilidades e impedimentos. Todos os magistrados do Ministério Público tiveram que fazer esta declaração única, dizendo e esclarecendo todo o património que tinham e sob pena de processo disciplinar. Nos termos do número 2 do mencionado decreto do Presidente da República, a autoridade central para receber e executar ou transmitir os pedidos de auxílio judiciário é a Procuradoria-Geral da República, pelo que o MP tem neste nível uma intervenção ao seu mais alto nível. Tal como descrito supra, as consequências dos crimes relacionados com a corrupção são devastadoras e têm um impacto económico, de segurança e social mais amplo, para além do notório descrédito na democracia dos seus agentes. A forma como são cometidos não permite a realização de diligências de prova mais comuns, exigindo um esforço suplementar a magistrados, oficiais de justiça, polícias e peritos. Acresce que os agentes dos crimes de corrupção e conexos não confessam os factos e são acompanhados de advogados experientes, pelo que apenas através de perícias, análises e meios de investigação mais intrusivos é possível chegar a bom porto, à verdade material. Motivos pelos quais, na investigação destes crimes, os métodos clássicos de obtenção de prova revelam-se totalmente ineficazes no âmbito do combate à criminalidade económica organizada e económico-financeira. Por isso foram desenvolvidos métodos de trabalho mais robustos, com equipas multidisciplinares, concebidos mecanismos mais eficientes, meios ocultos e mais intrusivos de produção de prova, como as ações encobertas, o registro de voz e imagem, o controle da conta bancária e de pagamentos, a obrigação de suspensão de movimentos bancários de conta, as chamadas SOB, e mesmo as escutas telefónicas. Assim, e entre outras, salientamos a seguinte legislação e as estratégias implementadas que consideramos importantes nesta área e que consagram os tais mecanismos de combate àquele tipo de criminalidade. A Lei 5/2002, que criou um regime especial de meios de obtenção de prova no âmbito do combate à criminalidade organizada e económico-financeira. A Lei 25/2008, 5 de junho, que criou medidas de combate ao branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo, que foi posteriormente revogada e substituída pela Lei 83/2017, 18 de agosto. A Lei 36/94, que criou medidas de combate à corrupção, as denominadas ações de prevenção. O próprio Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, nos artigos 57, 58, número 4, 70 a 72, revela esta preocupação no combate à corrupção, estabelecendo a competência do DCIAP e dos DIAPs regionais nesta área.
um à parte, os concursos para o TSIAP e para os DIAPs regionais, e eu exerço funções no DIAP regional de Lisboa, são concursos públicos, são enviados currículos, há um júri que aprecia estes currículos, portanto, há transparência nesta matéria também dos magistrados que vão para estes departamentos, são magistrados de excelência, têm que ter nota de mérito e um número mínimo de anos para poder exercer funções nos mesmos. A Lei 101/2001, de 25 de agosto, criou o regime jurídico das ações encobertas, a própria Lei do Cibercrime, através das pesquisas informáticas, que são essenciais hoje na investigação destes crimes, essencialmente, e da experiência que tenho obtido, são os mails e as conversas do WhatsApp, através das quais vamos conseguindo obter alguma das provas. A Lei 54/2008 criou o Conselho de Prevenção da Corrupção. Entretanto, este organismo foi substituído pelo MENAC, que há pouco a senhora professora referiu. Há aqui uma falha legislativa, porque o Ministério Público era obrigado a comunicar ao Conselho de Prevenção da Corrupção, nos termos do artigo 9º, número 3 daquela lei, que era a Lei 54/2008, todos os despachos finais que nós tínhamos dado a propósito desta matéria. Em termos legislativos, isso caiu. E, a certa altura, nós magistrados tínhamos dúvidas se continuaríamos a enviar ao MENAC ou não. Alguns de nós continuaram a enviar e, entretanto, houve uma recomendação da Sra. Procuradora-Geral da República, de 16 de 10 de 2023, determinando que todos os magistrados têm que comunicar ao MENAC e, com salvaguarda dos eventuais sigilos que importa ao cautelar, os despachos de acusação, de arquivamento, de suspensão provisória do processo, que tenham por objeto crimes de corrupção, recebimento e oferta de indivíduos de vantagem, peculado, participação económica em negócio, concussão, abuso de poder, prevaricação, tráfico de influências, branqueamento, fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ao crédito, bem como outros crimes relacionados com o Código de Justiça Militar e etc. Portanto, este organismo, agora nos termos não da lei, mas do despacho da Sra. Procuradora-Geral da República, vai ter acesso a todos estes despachos que são proferidos pelo Ministério Público. Relativamente, ainda voltando à Convenção, a Convenção dá muita importância, e estou a referir-me ao artigo 33, à proteção das pessoas que dão informações. Diz que cada Estado-parte deverá considerar a incorporação no seu sistema jurídico interno medidas adequadas para assegurar a proteção contra qualquer tratamento injustificado que empresta às autoridades competentes de boa-fé e, com base em suspeitas razoáveis, informações sobre quaisquer factos relativos às infrações estabelecidas. A PGR tem um sistema de denúncia eletrónica localizado no seu próprio website, com a designação Corrupção Denuncia Aqui, é um retângulo vermelho, aparece à partida no laptop no canto superior direito. Este serviço é um receptor de denúncias relativas à corrupção e crimes conexos que sejam praticados no âmbito da atividade de serviços públicos ou privados. É fornecida a cada denunciante uma chave de acesso eletrónica que permite aceder à sua comunicação, só à sua comunicação. Muitas vezes os denunciantes neste pequeno retângulo pretendem saber pormenores sobre o processo e isso não é possível por causa do segredo e do sigilo e do segredo de justiça. Portanto, o denunciante pode ser chamado a prestar colaboração para esclarecimento de dúvidas ou para a transmissão de informação adicional. Através desta chave de acesso, o denunciante pode aceder à sua denúncia e saber o destino que foi dado ao mesmo, ou seja, saber se foi instaurado ou não inquérito e qual o NUIPC, que é o número de identificação processual. Este portal tem constituído um importante meio para a aquisição de notícias de crime, com resulta dos dados relativos ao número de denúncias apresentadas e ao número de inquéritos e de ações de prevenção instauradas, sempre salvaguardando que uma percentagem relevante de tais denúncias corresponde a situações insuscetíveis de configurar a notícia de crime. A este propósito, posso asseverar que uma parte muito significativa dos inquéritos que correm termos no DIAP Regional de Lisboa tem origem nestas denúncias anónimas.
muitas das quais são pormenorizadas e reveladoras que os seus autores são pessoas que laboram ou exerceram funções nos organismos onde os factos relatados ocorrem. Contudo, tendo em conta o seu anonimato e face ao lapso de tempo decorrido, torna difícil obter prova dos factos ali descritos. E posso adiantar que muitas vezes tentamos contactar com estas pessoas e não se consegue mais nenhuma informação adicional que seria útil para nós continuarmos a investigação, porque por vezes é difícil, sem indicação concreta do lapso temporal, porque se a informação sobre aquele for pública conseguimos aceder, mas se não for é mais difícil depois continuar as investigações. Relativamente a estas matérias, tenho que também fazer uma referência bastante importante à PJ, que já desde 1977 dispunha de uma unidade vocacionada para a realização de perícias em matéria económica ou financeira, a hoje denominada Unidade de Perícia Financeira e Contabilística, e, entretanto, foi criada a Unidade de Informação Financeira, a UIF. Esta unidade tem como competências específicas a recolha, centralização, tratamento e difusão no Plano Nacional de Informação, respeitante à prevenção e investigação dos crimes de branqueamento, vantagens de proveniência ilícita, financiamento a terrorismo e crimes tributários. Do mesmo modo, em 2011, a dependência da PJ foi criada através da Lei 45/2011, de 24 de junho, um Gabinete de Recuperação de Ativos, o GRA, que tem uma composição multidisciplinar e que é essencial para os magistrados do Ministério Público conseguirem Porquê? Porque neste tipo de crimes aquilo que dói mais não são as penas de prisão, são efetivamente a recuperação das vantagens. E, portanto, sem a intervenção deste gabinete era impossível nós conseguirmos calcular as vantagens que são obtidas. E, portanto, é essencial para o exercício da função e para um combate concreto da corrupção e deste tipo de criminalidade a existência deste gabinete, bem como o GAB, que depois faz a gestão do património que é recolhido. Feita esta análise muito perfunctória sobre a legislação e os mecanismos de combate à corrupção que, entretanto, foram criados, cumpre analisar em concreto qual o papel do MP neste campo. Neste campo, o Ministério Público intervém através da prevenção e da persecução da investigação, a repressão. A prevenção deverá ser proativa e passa pela procura de um conhecimento exaustivo e integrado do fenómeno criminal para, posteriormente, atuar prevenindo não só a concreta atuação averiguada, como futuras ocorrências similares. Após, deverá, de forma mais reativa, perseguir o facto criminal, obtendo prova dos factos e de imediato iniciar a investigação patrimonial, financeira, com a intervenção do GRA. Nas duas fases, cumpre analisar os fenómenos criminais de forma global, permitido identificar padrões do que parecia ser um caso isolado, mas que na realidade constitui um dos factos que integra o fenómeno na totalidade, em termos de plano, atuação conjunta de um grupo de indivíduos ou associação criminosa. Esta análise implica muitas vezes a obtenção de informação junto de outras jurisdições, muitas, eu diria, a maioria, offshore, bem como a respectiva partilha. De forma a dar plena execução à Convenção das Nações Unidas, bem como outras relacionadas com o combate à corrupção, o MP elaborou um programa de ação publicado na página da PGR. Este plano previa 4 áreas de intervenção, denominadas Organização, Prevenção, Repressão e Formação, que foram implementadas, tendo-se verificado em concreto, tal como referido supra, a implementação de mecanismos de comunicação e articulação entre o DCIAP, os DIAPs regionais e os DIAPs, reforçando-se, por exemplo, o número de magistrados no DCIAP e nos DIAPs regionais, bem como a sua especialização. Penso que, ao nível do MP, a implementação do programa de ação foi plenamente conseguido. Contudo, o MP, sem uma polícia e peritos que o auxiliem nem das investigações, nada pode. Vejamos. Quando o MP pretende avançar com meios de investigação mais intrusivos, como o caso das buscas e das interseções telefónicas, tem de esperar que a polícia tenha os efetivos necessários para o efeito. Na UNCC, Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, o número de inspectores diminuiu bastante, inviabilizando a celeridade nas investigações e o seu sucesso. Neste momento, tem novos elementos que se encontram ainda em fase de formação. Mas penso que vai melhorar bastante quando estas pessoas começarem a trabalhar de forma mais autónoma e há uma grande esperança que isso aconteça em breve trecho.
A análise de correio eletrónico e demais conversações tornou-se o principal problema para a investigação, pela falta de meios nas polícias nesta área. Posso adiantar que tais análises chegam a demorar 2 a 3 anos. Ora, sem tais dados, não pode o MP avançar para os interrogatórios de arguido, sobretudo considerando que os crimes de corrupção e conexos se passam de forma muito encapotada e só uma análise de aparelhos e de comunicações poderá ajudar nas investigações. O mesmo se diga também das perícias. Nem a PJ nem o NAT, o Núcleo de Assessoria Técnica da PGR, portanto um grupo de peritos que dão assistência e assessoria técnica ao Ministério Público nestas áreas, conseguem dar resposta atempada às solicitações por falta notória de meios e pela crescente complexidade das matérias de investigação. É também notória a falta de magistrados do Ministério Público, não obstante o esforço do Centro de Estudos Judiciários, que tem estabelecido mais de um curso por ano, encurtando os períodos de formação. Contudo, a profissão não parece ser apetecível para os jovens que a veem como mal remunerada e muito trabalhosa. Sou formadora e ouvi da boca de uma auditora minha, os auditores são magistrados em formação, que ainda não assinam as peças. Oh, doutora, ser magistrado não é sexy. Eu não sei o que é que ela quer dizer com isto, mas foi assim que ela me justificou, porque é que a maioria das colegas dela da Faculdade de Direito de Coimbra não tentava o SES. Foi esta a justificação. E esta justificação depois foi confirmada por outras auditoras, que não a minha, que estão a fazer formação em Lisboa. Fora esta parte, termino com a seguinte perplexidade. Quando o Ministério Público investiga e o resultado das suas demarches vem a público, aumenta a percepção da corrupção no público em geral. Pelo que a intervenção do Poder Judicial nesta área tem por consequência necessária o aumento da sensação de que tudo está perdido, o que leva ao descrédito na democracia. Motivos pelos quais, e como bem referiu Euclides Damas Simões num texto escrito a propósito da apresentação do Programa de Ação do Ministério Público contra a Corrupção, publicado na página da Procuradoria-Geral da República. Sempre lembrados, contudo, de que é pura venda de ilusões querer obrigar o Judiciário a suprir as carências dos sistemas de controle políticos e administrativos e a satisfazer sozinho as expectativas de regeneração ética da sociedade, que cada um saiba cumprir o seu papel. Assim, se a repressão, isto já são palavras minhas, é essencial, a prevenção é imprescindível e passa necessariamente pela educação, não só nos primeiros ciclos do ensino básico, mas também na universidade. Muito obrigada.